Vamos entrar na presença do nosso Deus. Amém. Feche os seus olhos e cante assim. Pai, eu vim aqui através dessa oração. Ofereço ao Senhor este meu coração. Ó meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofri. Por mim, o meu Jesus. Por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Eu quero já de antemão agradecer os convidados do seu Arthur, que vieram gentilmente celebrar essa data especial para ele, para a esposa, os 42 anos de matrimônio, de casamento. Então quero agradecer você que veio nos visitar, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Eu queria falar sobre um assunto com vocês hoje, para não demorar muito. Se você puder abrir sua Bíblia, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Você sabia que Deus é bom? Sabia, gente? Deus é bom, Deus é maravilhoso. É ou não é verdade? Não parece ser simples? Parece ser tão simples isso, mas não é. Sabe por que não é? Eu sei que Deus é bom. Espero que você também compreenda isso. Mas, apesar de nós falarmos que Deus é bom, você sabia que muita gente tem medo de Deus? Porque a ideia que as pessoas têm de Deus hoje, eu costumo dizer que comparam Deus como um caçador de bruxas. Que Deus, ele é um homem velhinho, cabelo branco, que caminha por cima das nuvens e que ele anda com um pedaço de pau na mão, caçando o pecador. E quando ele encontra o pecador, ele pune, ele castiga, ele machuca o pecador. Então, por mais que a gente diga que Deus é bom, a visão que as pessoas têm de Deus não é essa. A visão que as pessoas têm é o seguinte: é melhor falar que Deus é bom para ele não me castigar, mas no fundo Deus é ruim pra caramba. Essa é mais ou menos a ideia que as pessoas têm de Deus. Só que essa não é a verdade. Eu vou procurar mostrar isso na leitura que nós vamos fazer. Que Deus é bom. Amém, pessoal? E que as coisas ruins que muitas vezes acontecem na nossa vida, nós não podemos atribuir a Deus. Não podemos. Eu não posso dizer que Deus é ruim porque alguma coisa na minha vida não está como eu quero. Então, são coisas bem diferentes. Então, para a gente começar a pensar sobre esse assunto, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Olha que coisa importante.
Deus, de tudo que Ele criou, de todas as coisas que Deus criou, o único que Ele criou com as próprias mãos e criou a sua imagem e semelhança foi o homem e a mulher. Por exemplo, tudo mais que Deus criou, Ele criou com a palavra. É ou não é verdade? Quer ver? Aí mesmo no capítulo 1, bem no comecinho, 1:3, diz assim: disse Deus, haja, e houve luz. Então tudo que Deus criou, a luz, o firmamento, o céu e a terra, os animais, tudo, Ele disse, haja, haja, haja e haja, e o que Ele falou aconteceu. Mas o homem não. O homem do pó da terra, Deus formou a sua imagem e semelhança. Por quê? A principal criação de Deus, a mais importante criação de Deus, somos nós. Esses dias eu estava, não sei com quem, vendo alguma coisa, acho que na televisão, na internet, mostrando o organismo do ser humano, o homem por dentro, o funcionamento dos órgãos. É uma coisa espetacular. O funcionamento de tudo, o sistema nervoso, o sistema digestivo, tudo funcionando perfeitamente. Uma engenharia espetacular. Por quê? Porque o homem é especial. Isso é importante que fique bem claro. De tudo que Deus criou, o mais importante para Ele foi o homem. Um outro detalhe: Deus nos ama e não desiste de nós. Essa verdade ficou bem representada quando Ele entregou o próprio Filho, santo, justo e bom, para morrer por nós pecadores. Jesus assumiu nossos pecados para que nós desfrutássemos da sua santidade. Ele foi condenado para sermos salvos. No Evangelho de João, nós lemos muito essa passagem, mas eu acredito que é a passagem mais importante da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por todas as coisas erradas que o homem já fez desde a criação, Deus já podia ter virado as costas para o homem e feito tudo virar cinzas. É ou não é? E quando o homem, aos nossos olhos, está completamente perdido, e a gente acha que Deus vai virar as costas para a gente definitivamente, Deus faz o contrário. Deus pega o único filho que Ele tem, e Ele envia o filho dele para nascer de uma mulher chamada Maria, para que Ele, em tempo oportuno, morra no nosso lugar, sofra no nosso lugar, carregue sobre Ele os nossos pecados, que carregue sobre Ele os nossos pecados e as nossas maldições, para que nós recebamos a vida e as bênçãos. Como que nós podemos em algum momento questionar o amor de Deus? O senhor que é pai e a senhora que é mãe sabe muito bem o que é amor de um filho, conhece muito bem o valor de um filho. E eu sei que você tem um coração muito bom, até para ajudar muitas pessoas, mas eu acho muito difícil imaginar que nós daríamos o nosso filho para morrer por alguém. Pelo contrário, nós somos capazes de morrer pelos nossos filhos. Nós somos capazes, se nós pudéssemos chegar no hospital, por exemplo, o filho lá com um problema sério de rim, você seria capaz de pegar os seus rins bons, colocar no seu filho, e tirar os rins ruins e colocar no seu corpo? Faria ou não faria? Quem faria isso? Você faria. Mas você nunca sacrificaria o seu filho por alguém. E Deus fez isso. Deus, por amor a nós, a sua principal criação, Ele fez isso. Pegou o único filho, o filho unigênito, e sacrificou o filho dele por nós. Através da morte de Jesus, nós recebemos vida. Através das maldições que caíram sobre ele, hoje nós somos abençoados. Se hoje eu posso crer no céu, é porque um dia Jesus desceu no inferno no meu lugar. Olha a grandeza do amor de Jesus. Então, Deus acredita na gente e não desiste de nós. Outro detalhe: Deus perdoa os nossos pecados.
é preciso ter em mente que se algo, preste atenção agora, é preciso ter em mente que se algo não vai bem em nossa vida, não é porque estamos sendo punidos por nossos pecados, porque estamos colhendo maldição, ou porque Deus nos virou as costas. Não. Como que alguém que nos ama tanto faria isso? Se errarmos 70 vezes, Ele nos perdoará 70 vezes 7. Não é assim? Não é dessa forma que as pessoas pensam? Acontece uma coisa ruim na vida dela, ela fala assim: eu estou pagando pelos meus pecados. Ou seja, Deus está me castigando. Você já pensou? Você coloca no lugar de Deus. Você pergunta para Deus assim: Senhor, o Senhor me ama apesar de ser pecador? Deus fala assim para você: filhinho, olha na cruz, olha para a cruz. Lembra o que aconteceu lá? Aí você lembra: tudo aquilo eu fiz por você. Eu preciso te provar alguma coisa? Aí você: não precisa provar não. Já entendi. Agora já entendi o recado. Quando você fala assim: os meus problemas, o que eu estou passando é porque eu estou colhendo o que eu plantei, é porque eu estou sendo punido pelos meus pecados, Deus está me castigando. É como você pegar um chicote e dar uma chicotada nas costas de Deus. Isso deve machucar tanto Deus que você não tem noção. Um ser que provou o amor dele dessa forma, você tem coragem de falar para ele que ele está te castigando só porque você cometeu um erro, e ele está dizendo para você que o filho dele morreu para perdoar todos os seus pecados, e você acha que ele está te castigando porque você cometeu um erro? De jeito nenhum. Nós não podemos pensar dessa forma. Você está com a Bíblia aí? Abra Romanos. Abre em Romanos 8. Olha que palavra bacana, pessoal, para você meditar e guardar. Romanos 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão na igreja. Nenhuma condenação há para quem é religioso. O que está escrito na sua Bíblia? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por que nenhuma condenação há? É óbvio. Se pelos meus pecados Jesus foi condenado, ora, não podemos condenar a pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. Ou podemos? Podemos ou não podemos? Uma pessoa pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime? Se Jesus já pagou pelos meus pecados, ele foi condenado por causa dos meus pecados, como que eu agora vou ser condenado por um pecado que eu cometi, mas que já foi pago? Tem alguma coisa errada no ordenamento jurídico aí, alguma coisa errada. Está compreendendo? Nenhuma condenação há para quem está. E esse pequeno detalhe é muito importante. Para quem está em Cristo. Não para quem está na igreja, não para quem é crente, não para quem é evangélico, não para quem é bom, não para quem é ruim, mas para quem está. Quem está em Cristo? É aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque está escrito em João capítulo 1, que a todos quantos o aceitou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, eu me torno filho de Deus quando eu compreendo o que Jesus fez na cruz por mim. Descubro o sacrifício que ele fez, o amor dele. E eu tenho consciência que se não fosse o amor de Jesus, eu seria condenado. Então ele foi condenado para que eu não fosse. Quando eu aceito Jesus, a obra da cruz é realizada na minha vida. Amém, pessoal? Nenhuma condenação há. Então, não há condenação. Não há condenação. Você não precisa mais ter medo do amanhã, medo do inferno, medo do juízo final, da grande tribulação, da besta, do anticristo, da marca da besta. Você não precisa ter mais medo de nada disso, porque não há mais condenação, uma vez que o julgamento já aconteceu. Seu julgamento já aconteceu há 2000 anos atrás. Lá na cruz, você estava lá. Você que não sabe, mas você já estava lá na cruz. Jesus sofreu e padeceu por nossa causa. Ou você acha que ele tinha pecado para merecer a cruz? Não tinha. Os nossos pecados ele carregou sobre ele. Fomos punidos no corpo dele.
Então não há mais condenação. Mas para quem está em Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga, só um minutinho de reflexão. Um minutinho só de reflexão. Para quem aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso tem que ficar muito claro. Porque senão, você pode ter a ideia errada que você sai da igreja e vai viver a sua vida e acha que não há nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Está bem claro aqui, não está? Sim ou não? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E depois continua, mas não é o caso agora. Diga graças a Deus. Então, Deus perdoa os nossos pecados. O perdão de Deus não nos exime das consequências dos nossos erros. E agora vem uma parte importante. Bom, nós já entendemos que somos a criação principal de Deus. O amor de Deus, Ele já provou por nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os nossos erros? E os nossos problemas? Precisam ser resolvidos ainda. Quando você comete um pecado em Jesus, você aceitou Jesus, você comete um pecado, pensando, falando, agindo, você comete um pecado, você já sabe que Jesus carregou os seus pecados, você está perdoado, não tem condenação. Isso está entendido, não está? Mas eu pergunto para você, o vício, a mentira, o adultério, a prostituição, não vai ter suas consequências? Sim ou não? Se eu sou viciado, por exemplo, vamos supor que eu fosse viciado em cigarro. Eu sei que o meu pecado, Deus já perdoa. Mas você concorda comigo que lá na frente eu posso ter um câncer no pulmão? Concorda? E se isso acontecer, se lá na frente eu estiver deitado na cama do hospital, diagnosticado com câncer no pulmão, por causa do maldito cigarro que eu fumei 300 anos, eu posso naquele momento olhar para Deus e falar assim: poxa, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Puxa, Deus está me castigando por causa dos pecados que eu cometi. Poxa, Deus está se vingando de mim. Deus está sendo mal comigo. Eu posso atribuir isso a Deus, pessoal? Eu posso? Então eu tenho que saber de uma coisa: apesar dos meus pecados terem sido perdoados, os meus erros têm as suas consequências. Tem suas consequências. E se eu não quero as consequências, eu preciso me esforçar para mudar a minha maneira de viver, mesmo sabendo que com Deus a minha vida está resolvida. Ora, se eu sou um homem casado e eu trair a minha esposa, adulterar, ora, eu sei que por causa do meu pecado, Jesus já morreu. Então, o meu problema com Deus é fácil ser resolvido. O difícil vai ser resolver o meu problema com a minha esposa. É ou não é verdade? Que eu vou chegar para ela, vou falar assim: olha, Ana, me perdoa porque eu traí você com a fulana lá. Aí ela vai falar assim: eu te perdoo em nome de Jesus, mas as malas estão bem ali do lado de fora. Vai lá pagar da tua mãe agora. Vai morar com a tua mãe. Adianta eu pegar as malas e chutando latinha na rua e falando assim: puxa vida, por que Deus fez isso comigo? Deus? Deus fez isso com você? Não, foi você que fez isso com você. Foi você que fez. Não considere Deus ruim, porque os nossos atos são ruins. Porque Deus não é ruim porque eu sou ruim. Porque Deus continua sendo bom mesmo eu sendo ruim. E Ele já provou esse amor, eu volto a falar. Concordo? Sim ou não? Então você pode perceber que o fato de eu ter recebido o perdão de Deus e o amor de Deus, eu não posso agora pensar o seguinte: vou fazer todas as besteiras que eu quiser porque eu estou perdoado. Cuidado, cuidado. Você amanhã sai aí para uma orgia e daqui 15 dias você vai no médico, o médico fala assim: agora você está com HIV. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus fez isso? Deus fez isso com você? Você está de brincadeira, né? Deus não fez isso com você. Você que foi para orgia. Está claro isso, pessoal? Sim ou não?
Muito bem. Para não se alongar muito, eu queria meditar com você agora, para a gente poder terminar logo, uma palavra de João 4,34. Volta um pouquinho. João 4,34. Abre também, já para a gente poder ganhar tempo, na última passagem, 1 Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 3. Posso ler? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Você sabe quem falou isso aqui, pessoal? Foi o Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus falou assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não pense nas palavras, pense em quem estava falando. O sentimento, o coração, a alma de quem estava falando, o desejo de quem estava falando, o objetivo de quem estava falando. Ele era o Filho de Deus, e ele falou assim: ó, a minha comida consiste em fazer a vontade de quem? Do meu Pai, daquele que me enviou e fazer a sua obra. Pessoal, essa é a chave. A nossa vida está resolvida com Jesus se você aceitar Ele como Senhor e Salvador. Aceitou Jesus, se batizou, está resolvido o seu problema com Deus. Você não quer ter problema nessa vida? Você quer ser feliz nessa vida? Você quer ver as coisas dando certo para você? Tenha esse pensamento: o meu desejo é fazer a vontade do meu Deus, é fazer aquilo que agrada a quem? Ao meu Deus. Porque o dia que você tiver esse pensamento, você não vai deixar mais de fazer coisas erradas porque existe uma lei, ou você vai ficar com medo de ser condenado, punido, amaldiçoado. Não, não é por isso não. Já está resolvido o seu problema. Mas quando você quiser viver para agradar a Deus, para agradar a Ele, quando você fala assim: eu não quero mais fazer isso porque eu quero agradar a Deus, meu amigo, minha amiga, você não sabe que benefício que você está trazendo para a sua vida. Quer ver? Só para a gente pensar um pouquinho. Se você parar por alguns minutos e pensar nos piores problemas que você já enfrentou na sua vida, você vai acabar descobrindo que a maioria esmagadora deles foi você mesmo que criou, por decisões erradas, por atitudes erradas, por ter colocado a sua vontade acima da vontade de Deus na sua vida, ter colocado as suas decisões acima das decisões de Deus na sua vida. E eu trago isso para mim também, porque as burradas que eu fiz na minha vida foi porque eu quis agir por conta própria. Porque se eu tivesse deixado Deus agir, eu não teria feito as besteiras que eu fiz. É na verdade. E eu não teria sofrido tanto como eu sofri se eu tivesse deixado Deus agir na minha vida. Por isso, pense bem. Quando você colocar a vontade de Deus de lado para fazer a tua, saiba que lá na frente você vai falar assim: eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito. E não atribua a Deus o seu fracasso. Não atribua. Vocês abriram em 1 Pedro? Abriram em 1 Pedro? Deixa eu abrir aqui a minha também, para a gente terminar agora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Posso ler? Para a gente fazer oração. Quer ter sua vida abençoada? Quer ser feliz? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não estão entendendo? Olha só, conselho. Mulheres, cadê as mulheres? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua. A maior evangelização da mulher é o comportamento dela. Não são as palavras que saem da boca dela, mas o comportamento dela. Ao observar o quê?
o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, o comportamento da mulher, a mulher de Deus, tem que ser um comportamento cheio de quê? Temor. Temor não é medo, temor é o que eu falei para você agora há pouco. Eu quero agradar o meu Deus. Isso é temor, você querer se submeter a Deus. Agora, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a mulher tem que ser feia, praticamente uma bruxa. É isso que ele está falando aqui? Para você não ir mais no cabeleireiro, usar só roupa velha, camiseta da Dilma, é isso? É isso que ele está falando? Não é. O que ele está dizendo? Que apesar do cuidado que a mulher deve ter com a sua aparência, que é muito importante, ela tem que se preocupar com o mais importante, que é com o seu, que é com aquela pessoazinha que mora dentro desse corpinho aqui. E esse sim tem que ser bonito. Caráter, honestidade, dedicação, boa esposa, boa mãe, honesta. Essa tem que ser a mulher. Essa tem que ser a mulher. Diz mais assim, ó: seja, porém, o homem interior, como eu falei, do coração, unido ao incorruptível, que é Deus, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? A mulher que tem um espírito manso e tranquilo é aquela mulher que mesmo na hora da tempestade ela se mantém calma, tranquiliza o marido, tranquiliza todo mundo. Não vai passar, fica tranquilo, tranquilo. Vamos pôr na mão de Deus, vai dar tudo certo. Espírito manso e tranquilo. Às vezes está lá um problemão em casa, o marido chega bêbado, o filho chega bêbado, e ela trata a família com amor e carinho, não fica xingando, gritando, querendo expulsar de casa. Não, ela vai, porque ela confia em quem? Em Deus. A Bíblia diz que isso agrada a Deus, tem grande valor diante dele. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora, maridos, vós, agora para os maridos, tá? Vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que é o marido viver a vida comum do lar, pessoal? É ele participar de tudo que está acontecendo em casa. Ele tem que saber se a mulher está bem, se a mulher está com saúde. Ele tem que saber se não está faltando nada para ela. Ela tem que saber, ele tem que saber da mulher como é que estão as crianças, que eles estão bem na escola. É a vida comum do lar. O homem não pode pensar o seguinte, que a obrigação dele, ele colocou o filho no mundo, agora chega no final do mês, ele enfia a mão no bolso, está aqui mulher, dá de comer para essas crianças, vai em frente. Isso é viver a vida comum do lar? Não é. Ele não está convivendo, ele não está participando do dia a dia da família, não fazem planos juntos, não sentam para discutir. Se vai comprar casa, se vai comprar um carro, melhor dizendo, que eu acho que o exemplo é mais ideal, vai comprar o carro, o marido fala assim, mulher, comprei o carro. Comprou o carro? Comprei. Que carro você comprou? Ah, comprei um Honda Civic. Nós não falamos que a gente queria comprar um carrinho com a carroceria para poder levar. Ah, não, mas vai dar ou não vai dar problema? Porque se ele vivesse a vida comum do lar, o que ele ia fazer? Ele ia sentar com a esposa, mulher, o que se a gente comprar um carro assim e tal? E os dois construírem a ideia junto, construir os objetivos juntos, alcançar junto. Vai construir a casa nova? Então, tá bom, a casa para mim assim, assim, mulher, o que você acha? Ah, eu podia fazer um quartinho assim. O marido fala assim, ó, a cozinha pode ser pequenininha. A mulher fala, não, a cozinha tem que ser grande. É ou não é? Tem que ser grande. Para o marido tem que ser, a sala tem que ser grande, porque ele tem que ter uns 4 controles remotos para ficar mexendo, né? O homem gosta de mexer com controle remoto, então tem uma sala grande. Mas para a mulher tem que ser grande o quê? A cozinha. Então, vamos fazer o seguinte, nem tão grande a cozinha, nem tão grande a sala. Vamos dividir os espaços. E chega num consenso. É participar. O homem tem que participar do dia a dia da família. Diga graças a Deus. Para terminar,
e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais, pessoal, ênfase, como parte mais, cuidado, homem, não confunda frágil, ou numa situação hierárquica, frágil com fraca, porque eu duvido que você faça o que ela faz. Eu duvido você fritar ovo, ver o arroz, o feijão, o bolo que está no forno, a máquina de lavar, a criança no colo e tratando do passarinho. Quero ver você fazer tudo isso. Eu quero ver. É ou não é verdade? Porque a mulher consegue fazer um monte de coisa junto, o homem não. O homem fica assim olhando pro leite e derrama. Ai, derrama. Tô brincando, não é tão assim, né? E toda regra tem exceção também. Mas a bem da verdade, pessoal, a bem da verdade, a mulher tá com cólica menstrual, a bichinha tá se torcendo. Tá que não pode andar, mas tá lá, mexendo a pulenta, lavando a roupa e fazendo tudo. O homem pega uma gripe e fica onde? Na cama assim, ó. Ai, é hoje que eu vou. Eu estou mentindo? E ele aproveita ainda, mulher, traz um chazinho. E quando a mulher está doente, ele nem se toca para poder cuidar dela. É ou não é? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não, é outra coisa. Olha só, para terminar, que é o mais importante. Tratai-a com dignidade, porque sois, atenção agora, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pessoal, isso aqui é muito importante. Você se casou? Vocês agora são herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, a vida de vocês só irá dar certo se vocês estiverem em comunhão um com o outro. Porque quando o marido e a mulher não estão bem, até suas orações são interrompidas. Está compreendendo sim ou não? Por que eu estou mostrando isso para você? Para que você enxergue, pessoal, que são os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações que me fazem sofrer. A minha vida está como está por minha culpa. Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, Ele perdoou os meus pecados, Ele me tirou da maldição da lei, Ele me abriu a porta do céu. Não há mais condenação para mim, minha vida está abençoada por Deus. Mas por que está tudo dando errado? Por que as coisas não estão dando certo como eu gostaria? Por que eu olho ao meu redor tem um monte de coisa? É porque você não está agindo com sabedoria. Você não está agindo como homem de Deus, a senhora não está agindo como mulher de Deus. Por isso que as coisas não estão bem. Mas na hora que você entender que até a maneira de você conviver com seu marido e a sua mulher tem consequências, que quando você se prostitui, quando você mente, quando você fala palavrão, tem consequência. Então entenda, se você quer mudar a sua vida, se você quer amanhã enxergar a sua vida melhor, entregue a sua vida para Jesus e entenda uma coisa, você tem que fazer como Jesus falou: a minha comida consiste em agradar ao meu Pai. A hora que você colocar isso no seu coração, meu amigo, minha amiga, a senhora vai mudar a sua maneira de ser em casa como esposa, o Senhor vai mudar como marido, vai mudar como filho, como profissional, como cidadão, você vai mudar. E na hora que você mudar, você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus há tempo queria fazer na sua vida e não podia porque você não permitia, por causa das suas decisões erradas. Você vem na igreja, você vem à igreja, qualquer igreja, você vai à igreja, ouve a palavra de Deus, sim senhor, amém, graças a Deus, que bonito, mas você sai da porta para fora, você não consulta em nenhum momento a Deus para saber se é ou não é a vontade dele o que você está fazendo. Você vai vivendo por viver e vai colhendo o que vai plantando atrás. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, lá na frente, pessoal, se você olhar para a sua vida, eu espero que isso aconteça, que você fale assim: olha, como minha vida mudou depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que maravilha. Saiba de uma coisa, Deus é bom, mas você fez a sua parte também. Mas se você lá na frente olhar e descobrir que apesar de você ter aceito Jesus, a sua vida é de fracasso em fracasso, não culpe a Deus, porque Deus é bom. Eu já provei isso para você. Mas saiba de uma coisa, você não é sábio para entender que quem tem que conduzir os seus passos é o Senhor Jesus. A sua vida tem que ser dirigida por Deus. Nós vamos fazer uma oração agora pelo seu Arthur e pela esposa.
Vamos orar por eles. 42 anos, não é, seu Arthur? 42, senhora. Eu digo uma coisa para você. Uma pergunta, só para a gente fazer oração. 42 anos de união não significa que não existiram problemas, ou que não existam problemas. 42 anos de união, sabe o que significa? Que os dois entenderam que dentro do casamento tem que haver renúncia dos dois lados, tem que haver esforço dos dois lados, tem que haver boa vontade dos dois lados, para que juntos eles possam superar os problemas que são difíceis. Não é como hoje muitos casamentos, no primeiro problema, ó, vai embora, é ou não é verdade? Surge já quer separar, já quer dormir em cama separada, não? Essa é a diferença, assumir o seu papel. O seu casamento só vai durar 42 ou 50 se você tiver muita boa vontade de fazer o que é certo e souber se esforçar para isso. Diga graças a Deus. Amém? Vem cá. Fiquem de pé, por favor. Dona Benedita, pega o olhozinho para mim aqui. Estende sua mão para cá, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu consagro e abençoo esse par de alianças. Esse símbolo de fidelidade, símbolo de amor, de união, é apenas um símbolo, mas que tem uma representatividade muito grande, porque fala da vida de duas pessoas que um dia decidiram lutar uma pela outra, que sabiam que ia ser difícil, iam ter momentos difíceis, de muitas lágrimas, mas quiseram seguir em frente. Meu Pai, eu abençoo essa aliança, para que o Senhor os conserve com saúde, com paz, em união, durante muitos e muitos anos, e que eles possam, talvez daqui a algum tempo, nós estarmos orando pelas bodas de ouro, mas que acima de tudo, eles possam ser lembrados como um exemplo de um casal, que apesar de todas as intempéries, souberam levantar a cabeça, souberam lutar, souberam perdoar também, porque eu acredito que houve motivos para perdoar, meu Pai, mas eles souberam se perdoar, souberam enxergar o melhor de um no outro, souberam, meu Pai, compartilhar tudo. Oh, meu Senhor, então eu abençoo e consagro estas alianças, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu imponho as minhas mãos sobre a vida deste casal e os abençoo. Coloco sobre eles, meu Pai, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que haja felicidade, união na vida deste casal. Meu Pai, consagra e abençoa com teu poder, que ano a ano, meu Pai, eles possam se recordar de quantas maravilhas o Senhor já fez na vida deles esses anos, meu Pai. E que o casamento deles, a vida deles, seja como um exemplo para aqueles que pretendem formar uma família ou que já têm uma família. Meu Deus, abençoa, que a tua vontade prevaleça na vida deste casal, porque eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Antes de terminar a reunião, tem 5 minutinhos ainda, eu queria fazer uma oração agora por você, para que tudo que você ouviu aqui hoje fique guardado no seu coração, e que você tome a decisão mais importante na sua vida, de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Não pense igreja, não pense religião, nada disso vai te ajudar. Não me ajudou, não vai ajudar você também. Jesus vai te ajudar. Você tem que aceitar Ele como seu Salvador, saber que Ele morreu por você. Se hoje não há condenação para nós, é por causa do que Ele fez por nós na cruz. Mas eu preciso me colocar aos pés da cruz, eu preciso aceitar.
Eu preciso confessar com os meus lábios que Ele é o meu Senhor e crer no meu coração que assim como Ele ressuscitou dos mortos, eu também serei ressuscitado. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Você que deseja, repita essa oração comigo. Meu Pai, eu aceito o que o Senhor fez pela minha vida. Eu aceito que o teu filho tenha morrido pelos meus pecados. Eu aceito a maior prova de amor, porque estou consciente que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, não haveria a mínima chance de eu entrar no céu. Mas o teu filho Jesus derramou o sangue precioso naquela cruz, sofreu, foi maltratado, foi condenado, não pelos seus próprios pecados, mas pelos meus pecados. Por isso, meu Deus, eu recebo esse tão glorioso presente que o Senhor me dá. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque eu creio que Ele ressuscitou para me dar direito à vida eterna. Obrigado, meu Pai, pelo perdão dos meus pecados de ontem, de hoje e para sempre. Obrigado, meu Pai, por ter me amado, mesmo sem eu merecer. Obrigado por ser bom, mesmo eu sendo ruim. Meu Pai, obrigado pela minha salvação. Que a tua presença, que o teu Espírito dirija, conduza, guie a minha vida, pois a partir de hoje eu desejo que o meu principal alimento seja fazer a vontade do meu Deus. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Coloque a mão ao coração e vamos terminar a reunião. Senhor Jesus, medite na letra desta canção. Diante de ti estou, unge o meu ser, inunda meu coração, inunda meu coração. Eu quero ter a salvação, a salvação. Eu não sabia que necessitava tanto de ti, ó meu Senhor. Até que um dia veio a dor na minha vida, veio a dor na minha vida. então clamei, em meio a lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo no teu abrigo.
cante, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Eu cantarei, eu cantarei em teu louvor, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Tu és o meu Salvador, tu és o meu Salvador. meu Pai querido e amado, te louvamos e te agradecemos por esta noite na tua casa, na tua presença, diante do teu Espírito. Eu te peço, meu Deus, leva o teu povo de volta para casa, que a tua presença os acompanhe, não apenas hoje, mas durante todos os dias dessa semana. Proteja, guarda, livra do mal, livra de roubo, assalto, acidente, livra, meu Pai, de tudo aquilo que possa de alguma forma trazer sofrimento a essas pessoas. Guarda, meu Pai, como a menina dos teus olhos, guarda cada vida aqui presente, meu Pai, que sai daqui hoje levando no seu coração a presença do teu Espírito, sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor torce pelo nosso bem, pela nossa felicidade. Meu Deus, abençoe, dê sabedoria a esse homem, dê sabedoria a essa mulher para tomar as decisões certas na vida. E amanhã, meu Pai, poder contemplar o que é a vida abençoada de um filho de Deus. Abençoe a todos, meu Pai. Eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quem crê, diga assim seja. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vai com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pela visita aos visitantes e conte conosco naquilo que precisar. Vai com Deus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Somente, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço.